Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente por átomos de carbono e de hidrogênio. Os hidrocarbonetos eles podem ser classificados ou subdivididos em hidrocarbonetos de cadeia aberta, hidrocarbonetos de cadeia fechada e hidrocarbonetos de cadeia aromática. Os hidrocarbonetos de cadeia aberta, eles são chamados de alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Os hidrocarbonetos de cadeia fechada são chamados de ciclanos e ciclenos. E os hidrocarbonetos de cadeia aromática são os aromáticos. Os hidrocarbonetos eles podem ser obtidos a partir da destilação fracionada do petróleo. Aqui nós temos uma imagem que mostra uma torre de fracionamento do petróleo. E ela é baseada na diferença de volatilidade entre os vários componentes do petróleo. O petróleo é uma substância que tem muitos hidrocarbonetos. E para ele ser separado é usada essa coluna de fracionamento. O petróleo bruto, ele vai entrar aqui, é aquecido nesta fornalha e o líquido vem para cá. Conforme vai aumentando a temperatura, ele vai evaporando e vai tendo que ultrapassar essas barreiras aqui. Então, em alguns momentos, o vapor ele acaba se condensando e ele fica aqui, um líquidozinho, tem várias barreiras. E quanto mais volátil os componentes da fração, mais próximo ao topo ele vai ficar aqui. O que é volátil? Volátil é que evapora com facilidade. Por exemplo, a acetona é volátil, muito volátil, ela evapora rapidamente. É um exemplo, né? Então, quando a temperatura é mais baixa, ele vai chegar a uma fração aqui mais alta, ok? Aqui nós temos um gráfico do ponto de ebulição dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, de acordo com o número de carbonos na molécula. Por exemplo, aqui no eixo das abscissas nós temos o número de carbonos, então 2, 3, 4, 20 carbonos, e aqui nós temos no eixo das ordenadas o ponto de ebulição. 200 graus negativos, 0 graus, 300 graus Celsius. Então, olha só, se nós observarmos, quanto menor é o número de carbonos na molécula, menor é o ponto de ebulição. Aqui nós temos nessa subdivisão os gases, que estão até um pouquinho menos de 5 carbonos, né? Então, eles têm um ponto de ebulição bem baixo, né? Que próximo ao zero. E os líquidos, conforme vai aumentando o número de carbonos, por exemplo, 10 carbonos, ele vai ter aqui próximo a 200 graus Celsius o ponto de ebulição, né? Até os sólidos, que a gente vai ter um ponto de ebulição muito alto, né? Esse é o gráfico onde mostra o ponto de ebulição, então, dos hidrocarbonetos de acordo com o número de carbonos na molécula. Aqui nós temos um esquema que mostra as frações que são retiradas do petróleo, né? Então, aqui nós temos o gás residual, o gás liquefeito do petróleo, a gasolina, a querosene, e nessa coluna a temperatura de ebulição. Então, o gás liquefeito, por exemplo, do petróleo, tem menos átomos de carbono, né? 3, 4 átomos de carbono na molécula. E o ponto de ebulição um pouquinho menor. E aqui está mostrando, né, que é o gás combustível, combustível de automóveis, solvente, para iluminação, para combustível de avião, diesel, até o resíduo aqui, que a temperatura de ebulição é acima de 510 graus, então ele acaba, olha só, tendo um número de carbonos muito grande, né? Que é o asfalto e o piche. Lá no outro gráfico, eu vou voltar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Aqui
na destilação fracionada do petróleo, o resíduo ele vai acabar saindo aqui, ó, certo? E que vai servir para fazer o petróleo, a partir do petróleo, o asfalto, né, e o piche, ok? Bom, os hidrocarbonetos, segundo as suas subdivisões, eles, de cadeia aberta, né, eles podem ser chamados de alcano. Porque vem de alifática, né, aberta ou alifática cadeia, né, esse an aqui representa que só tem uma ligação simples. Esse alceno aqui, N, representa que tem uma ligação dupla. E o in representa que tem uma ligação tripla. E os alcadienos, olha só, aqui o dien, que é toda essa parte aqui, ó, ele representa que tem duas duplas ligações, ok? Então, aqui nós temos de cadeia aberta. E os de cadeia cíclica são ciclano e cicleno. Ciclo, porque é uma cadeia fechada, forma um anel, né? An, porque só tem ligações simples. E quando eu tenho aqui no cicleno N, que tem ligação dupla. Não é difícil, né? Aqui nós temos alguns exemplos, né? Algumas subdivisões importantes do hidrocarboneto e por exemplo, os alcanos, ou eles são chamados também parafinas, eles de cadeia aberta e ligação simples, né? Nós temos aqui, de maneira geral, um exemplo que tem 4 átomos de carbono, é uma cadeia normal, certo? E aqui nós temos um número maior de carbonos. Essa cadeia aqui, ela é ramificada, porque apresenta ramos, né? Aqui nós temos exemplo de alceno. Se vocês observarem, aqui nós temos uma dupla ligação. O alceno tem essa característica, tem essa dupla ligação. Aqui, nos alcanos, nós só temos ligações simples. Então, se vocês observarem, todas as ligações são simples. E aqui os dois exemplos de alcenos que nós temos, eles têm a dupla ligação, ó, uma dupla ligação, ok? Aqui é interessante mostrar a fórmula geral. O número de carbonos eu represento por N, e o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos, mais 2. A gente chegou a falar isso na sala de aula também, se vocês ainda lembram, né? Os alcenos, olha só, nós temos o número de carbonos representado por N, e o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Então, se eu tiver 4 carbonos aqui, eu vou ter 8 hidrogênios nos alcenos. Nos alcinos, se eu tiver 4 carbonos, eu vou ter o dobro, 8, mais 2 de hidrogênios. E aqui nós temos o exemplo dos alcinos, que eles também são chamados de alquinos, né? Cadeia aberta. Aqui nós temos uma tripla ligação, ok? É a característica dos alcinos, esse in indica tripla ligação. Tem dois exemplos também, e o número de carbono representado por N, e o número de hidrogênio vai ser o dobro do número de carbonos, menos 2. Então, se tem 4 carbonos aqui, eu vou ter o dobro menos 2, que seria 8 menos 2, 6 hidrogênios. Aqui, então, nós temos alcanos, alcenos e os alcinos, e a fórmula geral deles, e aí tem um exemplo, né? Aqui eu não falei, né? Os alcenos, eles também podem ser chamados de alquenos ou olefinas. Nesse próximo slide, nós temos ainda os alcadienos, ou dienos. Esse dien, lembra que eu falei? Ele tem uma ligação, ele tem duas ligações duplas, olha só. Tá aqui, tem duas ligações duplas, os dois exemplos, ó. Duas ligações duplas. E a fórmula geral dele vai ser o número de carbono igual a N, e o número de hidrogênio vai ser o dobro menos 2. Então, se tenho 4 carbonos, eu vou ter 6 hidrogênios. E aqui nós temos exemplos dos ciclanos, ó. Ciclanos só tem ligações simples,
é uma cadeia fechada, então eu disse que formava um anel. Aqui forma um pentágono que tem 5 arestas, né? Cada cantinho desse tem um carbono, certo? A gente chegou a ver isso também lá na sala. Aqui nós temos o exemplo de um ciclano. Essa aresta do nosso hexágono aqui representa a ligação. E o vértice, esse cantinho aqui, representa o carbono. Então, tem 6 carbonos aqui. E a fórmula geral dos ciclanos o número de carbonos é N, e o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Então, se eu tiver 6 carbonos nesse ciclo, nós vamos ter o dobro de hidrogênios, 12 no caso, né? Aqui nós temos os ciclenos. Olha só, esse N indica uma ligação dupla. Aqui é ligações simples e esta é uma ligação dupla, ok? Aqui eu tenho uma ligação dupla, certo? Então, eles são chamados de ciclenos. E a fórmula geral, o número de carbono é N, e o número de hidrogênios é o dobro menos 2. Então, se eu tenho 4, nesse caso aqui eu tenho 4 carbonos, ó, certo? É um quadrado, né? 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, o número de hidrogênios vai ser o dobro menos 2. Então, seria 8 menos 2, 6 hidrogênios. Aqui nós temos os aromáticos. O aromático, ele contém um anel benzênico. É isso aqui, ó. Eu lembro que eu já expliquei para vocês. É quando... eu vou voltar aqui um pouquinho. Quando nós temos esse ciclo... um hexágono, e nós temos uma ligação dupla, uma simples, dupla, uma simples, e dupla, e uma simples. Isso aqui é o mesmo que o anel aromático, com essa bolinha aqui no meio, certo? Isso aqui não é um cicleno, tá? É um anel aromático. Eu tentei explicar daqui para vocês observarem. Entendido? Esses são os anéis aromáticos, que pode ser com um núcleo só e pode ser com 2 núcleos, ó. São 2 hexágonos desse que nós temos aqui, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura. E o PAC quem determina, que elabora as regras, né, para elaboração do nome dos compostos orgânicos. E de acordo com as regras da IUPAC, o nome de um composto orgânico é formado pela união de 3 fragmentos: o prefixo, mais o infixo e mais o sufixo. Pré é o que vem no início. Infixo é o que está aqui no meio. E o sufixo é o final realmente do nome, ok? Então, vamos ver se tem um exemplo aí. O prefixo é a parte inicial e ela indica o número de átomos de carbono presente na molécula. Eu já encaminhei semana passada alguma atividade para vocês sobre isso. Então, vamos relembrar que teve alguns alunos que estavam com dúvida, né? Olha só, quando eu tenho um carbono na molécula, o prefixo, o início do nome vai ser met. Se eu tenho 2 carbonos, et, 3, prop, e assim por diante, but, pent, hexa, hepta, octa, non, dec, e assim por diante, certo? Então, o prefixo, que é o nome, o início do nome, ele vai estar representando o número de átomos de carbono, bem importante isso, tá? E agora o infixo, indica o tipo de ligação entre os átomos de carbono. Nós temos 3 ligações. A ligação simples, que eu represento só com um traço, certo? Vou ver se eu consigo representar aqui. Ligação simples. A ligação dupla, que eu represento com 2 traços. Cadê aqui? 1, 2. E a ligação tripla,